Olá, meu nome é Beatriz, esse aqui é o Felipe, nós somos membros de uma comunidade de vida e hoje nós vamos falar um pouco do namoro, o que é o namoro, como se namorar, o fim último do namoro, né? O porquê que eu namoro alguém. Olá, gente, tudo bem? Então acompanhe este vídeo, você que já namora, você que tem a intenção de namorar, você que já está quase casando, não sei. E neste vídeo, como a Bia falou, nós vamos fazer um progresso, um itinerário, falando sobre o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, o chamado, a vocação ao namoro, como namorar, como se preparar para o namoro e qual a finalidade desse namoro, exatamente. É isto que nós iremos fazer neste vídeo. Então acompanhe e fique por dentro. Então, o que é o namoro? Lá no princípio, vamos começar lá atrás para a gente entender bem o que é o namoro. Lá no princípio, Deus criou o homem e ele olhou para o homem, Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. A palavra diz isso. Deus viu que o homem estava só. E vendo que o homem estava só, Deus resolveu dar-lhe uma companheira, a mulher. E a partir de então, se estabelece uma relação de amor entre o homem e a mulher, que são chamados a ser uma só carne. E este amor que o homem tem pela mulher, ele simboliza, olha que importante isso, o amor que o homem tem pela mulher, ele simboliza o amor que o homem tem que ter por Deus. E mais ainda, este amor, ele simboliza também o amor que na eternidade, no céu, nós teremos para com Deus. Então a mulher, ela tem que ser, a mulher, o homem, eles têm que ser um trampolim, um para o outro, que leva até Deus. Como que um meio que Deus nos dá para que nós possamos amá-lo, amar Deus. Então eu vejo na pessoa da Bia a imagem do próprio Deus. E por ver que ela é criatura, filha de Deus, este amor que eu tenho por ela, ele reflete um pouco do amor que eu tenho que ter por Deus. E tudo isso que o Felipe falou, como é bom a gente voltar e pensar realmente se a pessoa que está comigo, se eu amo ela realmente. Porque quando eu comecei a namorar o Felipe, eu comecei a prestar atenção. Isso que ele falou é verdade. Deus, ele coloca um sentimento em nós para nos lembrarmos dele. Ou seja, eu sendo tão pequena, tão simples, tão limitada, consigo amar uma criatura que é tão pequena, que tem suas qualidades e seus defeitos. E isso me mostra o amor de Deus por mim, o quanto Deus me ama. Ele me ama muito mais do que eu amo o Felipe, porque o meu amor, ele é limitado, mas o amor de Deus, ele é completamente abundante. Então, o namoro, ele nos ajuda a ver o amor de Deus por mim, pelo Felipe e por toda a raça humana. Um amor tão bonito que foi capaz de dar a vida por amor a nós. Então uma outra forma também de entender esta relação é que o outro, ele deve ser um ícone. O que é um ícone? Uma imagem, um quadro, que nos remete a alguma coisa. Então, ao ver o outro como sendo um ícone, uma imagem, nós nos lembramos de Deus. Então, o namoro, propriamente agora o namoro, ele é uma fase em que nós conhecemos a pessoa, em que nós entendemos um pouco de quem é a pessoa, de qual o propósito dela, quais os sonhos dela, quais os planos dela. E no namoro, a gente vai entendendo um pouco daquilo que Deus nos chama a ser mais pra frente, lá na frente. Então é um tempo de conhecimento mútuo que vai mostrar realmente este amor que deve ser doação, que deve ser entrega, que deve ser uma imagem do amor que o homem tem por Deus. É muito importante nós percebermos que a nossa vida ela é uma espera em Deus. Que tudo na nossa vida nós esperamos que Deus ele nos conduza, haja em nós, que Deus ele guie os nossos planos. E não é diferente com o namoro. É muito importante que aquele que tem o desejo de namorar, de se casar, de ter uma família, ele também tenha a paciência de esperar em Deus, esperar pela pessoa certa, esperar pelo amado, né? E essa espera ela é marcada por um seguimento a Cristo, pela oração, pela busca do discernimento, pelo pedido a Deus para saber qual é a vocação. Então é uma espera que ela deve trazer paz ao nosso coração, que ela deve trazer maturidade
para que realmente venha a pessoa certa. Monsenhor Jonas Abib tem uma frase que minha mãe também sempre disse essa frase para mim, que para todo homem de Deus tem uma mulher de Deus, e para toda mulher de Deus tem um homem de Deus. Então, é aquele negócio da alma gêmea, não é bem uma alma gêmea, mas para você tem uma pessoa que vai te amar, tem uma pessoa que vai te levar ao caminho de Deus. Existe uma pessoa assim que vai te guiar realmente nesta vida. E vocês vão ter uma família e vão ter filhos, e isso vai agradar muito a Deus, porque Deus, ele se agrada quando é firmado alianças. E o namoro, e mais pra frente o matrimônio, né, realmente, é um tipo de aliança. E Deus se agrada muito com isso. Um outro pensamento importante agora de Dom Bosco, que ele fala sobre essa questão, né, que para aquele que quer namorar, iniciar um matrimônio, um caminho de namoro para um matrimônio, ele deve se perguntar realmente se ele está preparado, se ele é um homem preparado para amar uma mulher, para sustentar uma mulher, para amá-la do jeito que ela merece ser amada. Então, outra coisa muito importante num namoro, num relacionamento, é saber cultivar boas amizades, estar ali num ambiente saudável, porque, querendo ou não, você só namora uma pessoa quando você conversou com ela, quando você conheceu ela, você se aproximou dessa pessoa e ali você viu que ela era legal e que você talvez queria começar algo com essa pessoa. Então é muito importante ter esse contexto de amizade em um ambiente totalmente saudável. Algo importante também para frisar é que nem sempre, né, o sentimento ele deve caminhar para que haja um namoro. Às vezes o sentimento é apenas uma atração, algo natural que o homem tem pela mulher, que a mulher tem pelo homem, que um sexo tem pelo sexo oposto. Isso é o natural, né, um sentimento. Mas nem sempre essa é a vocação da pessoa. Às vezes ela é chamada para o sacerdócio, chamada para ser uma irmã, ser um irmão, ser celibatária até mesmo, né? E às vezes o mundo ele coloca no nosso coração que todos nós devemos ficar e namorar e fazer sexo. E não é isso, não é isso. O sentimento todos nós temos e seria antinatural não ter um sentimento. Até mesmo um sacerdote, ele tem um sentimento, só que ele prefere abdicar desse sentimento para se doar ao Senhor. Então, o namoro e mesmo o matrimônio, claro, principalmente, né? Ele é muito maior do que apenas um sentimento. É uma decisão, um desejo de amar aquela pessoa, acima de tudo, com a razão, com o pensamento, com o coração, com tudo. Então, por isso que também ficar é um pecado mortal, um pecado muito grande. Porque, necessariamente, o ódio não é fazer mal a outra pessoa, mas é também usar a outra pessoa. Então, praticar o ódio com alguém pode ser usar dessa pessoa. E ficar é você estar usando da pessoa. Você não está querendo amar a pessoa porque ela é uma criatura, filha de Deus, amar a pessoa com amor puro. Você está querendo apenas usar a pessoa por causa do egoísmo, do prazer, do individualismo. Então, estes pontos que nós falamos agora, ele é uma forma de a gente se atentar para se prepararmos para iniciar um namoro. E claro que, como sequência disso, né, não é somente amizades importantes, amizades boas, né, essa espera em Deus, mas também é muito importante em que a pessoa ela se decida na oração, porque como o Felipe falou, né, que para todo homem de Deus existe uma mulher de Deus, é claro, mas você também precisa estar em oração, orar com essa pessoa. Se você já encontrou essa pessoa, que você reze com ela e vê se é realmente isso que Deus quer, porque às vezes a gente cai nesse sentimentalismo, às vezes não é isso que Deus quer e você tá achando que é. Então, o rezar, ele é muito importante na vida do namoro, no matrimônio e nas outras vocações também. Viver uma vida sacramental na igreja. Então, como começar um namoro? Então, a partir do momento que você já olhou para aquela pessoa, já viu, é essa talvez, né? Vamos tentar. E a pessoa também, você viu que era recíproco. E aí começa realmente um preparo para o namoro.
Então tem isso também, né? Não é de um dia para o outro que começa a namorar, mas tem a amizade, tem a conversa. Muitas pessoas e casais de namorados que rezaram, que são namorados hoje, casados até mesmo já, mas que rezaram, que se colocaram em oração para ver se era isso mesmo que Deus queria, viveram uma vida na igreja juntos, sacramental, e aí sim iniciaram um namoro. Porque é algo muito sério, porque se namora, isso é um ponto muito importante, se namora visando o casamento. Se existe um namoro em que não há essa intenção, este namoro ele deve terminar. E se antes mesmo de namorar se inicia um namoro sem esta intenção de se casar, este namoro sequer deve ser iniciado. Então eis alguns pontos importantes, né? A oração, a vida sacramental, o desejo de futuramente se casar depois deste processo de namoro, de conhecimento, de alinhamento, né? Das personalidades, dos sonhos, dos desejos, enfim. Como sustentar esse namoro? Como continuar esse namoro? Então é muito importante, claro, ter a vida de oração, a vida nos sacramentos, da confissão, da comunhão. Fazer penitência juntos, né? Jejuns. Isso, jejuns. Ter um planejamento familiar. Claro, você precisa com o seu namorado conversar se ele quer, quantos filhos quer ter, fazer realmente um planejamento. Sonhar, familiar, né? Isso, um planejamento familiar, sonhar. O que mais? Essa questão de quantos filhos quer ter, né? Estar aberto à vida, é melhor dizer assim, né? Estar aberto àquilo que Deus quer. Que às vezes tem pessoas que não têm esta visão, uma visão cristã, católica, uma visão conforme os planos de Deus. E já tem aquele negócio, quero só ter um filho, quero só ter 2 filhos, não quero ter nenhum filho. É importante também lembrar que no namoro, o outro não é pertença minha. Todos nós somos filhos de Deus, únicos, um povo escolhido. E a outra pessoa, ela não é alguém que vai suprir talvez a minha carência, a minha necessidade. Não é aquela posse que às vezes a gente vê, né, por aí. Tem um sentimento de posse, de apego e ciúmes exagerado. Percebermos isso, que o outro, ele é filho de Deus, assim como eu, somos únicos, amados por Deus, e que na verdade o outro está para me complementar, não para suprir qualquer falta e qualquer outra coisa nesse sentido. Então é importante que também já se tenha uma pessoa que vive a mesma fé que você, uma pessoa que busque a mesma coisa que você, uma pessoa que tem o mesmo propósito, o mesmo sentido que você. E se essa pessoa não tem, no tempo do namoro é o tempo para os dois discernir isso e construindo realmente isso, vendo se os ideais batem. E se não batem, então é o momento de terminar. Por isso que é importante que se namore pessoas que têm a mesma fé, católico com católico, evangélico com evangélico, porque senão entra em contradições em muitos pontos que às vezes se tornam insustentáveis. E esses pontos, por exemplo, entra também a questão da castidade. Um ateu, ele não preza por viver a castidade. E não apenas o sexo antes do casamento, mas a castidade em tudo aquilo que ela aborda. Então, a castidade para nós católicos cristãos não é apenas não fazer sexo antes do casamento, mas é ter um olhar puro, é ter pensamentos puros, é ter palavras puras, carinhos. Há uma diferença entre carinhos e carícias. No namoro tem que se tomar muito cuidado para que certos carinhos não se tornem carícias, não se tornem algo que gere prazer. Porque uma dica assim para deixar muito claro este assunto da castidade dentro do namoro, da pureza dentro do namoro. Toda ação, todo gesto que de alguma forma leva a uma excitação, a uma preparação para o ato sexual, já é um pecado. Então, tudo aquilo que você faz, em que faz você ter excitação,
ter o seu corpo se prepara para um ato sexual, você está pecando, está ofendendo a Deus. Por quê? Porque este não é o momento. Este não é o momento de buscar o prazer. E mesmo dentro do casamento, tem um momento certo para ter estes tipos de relações. Porque quando se visa isso dentro de um namoro, você está usando a pessoa. Você está buscando prazer, você está buscando aquilo que faz bem para você mesmo, para o seu corpo. E isso desagrada a Deus, porque nós não somos animais. Deus nos fez para algo muito maior. Por isso que há essa diferença entre um namoro casto e um namoro santo. Um namoro santo, ele abarca tudo aquilo que a castidade diz, e não apenas o sexo antes do casamento. É muito mais do que isso. A pureza do namoro, ela é realmente encantadora. E quando se vive isso dentro do namoro, o amor um pelo outro, ele é um amor verdadeiro, é um amor de espera, um amor que brota do fundo da alma, que vem do próprio Deus e que faz a gente querer estar junto com a pessoa e querer construir algo com a pessoa. E de tudo isso que o Felipe falou, o quanto é lindo a castidade, tem certos momentos em que nós precisamos preservar essa castidade. Tem momentos, tem tempos, lugares que são propícios, né? Como o ficar muito tempo sozinho. Não é recomendado que um casal de namorado fique muito tempo sozinho, porque isso vai provocar as carícias, as excitações e não os instintos. E não o carinho, né, de estar conversando, entrando em transparência com a pessoa. Então, não é recomendado. Então, uma coisa que nós precisamos pensar será que isso aqui eu faria na frente de outra pessoa? Eu faria na frente dos meus pais? Às vezes não. Então o que a gente esquece é que às vezes Deus está ali nos olhando. Então aquilo que eu não faço na frente dos meus pais, eu também não posso fazer com o meu namorado, porque eu já estaria entrando em pecado. Porque querendo ou não, acabaria um excitando o outro, dependendo dos carinhos. O tempo também de estar na casa do namorado, de estar na casa da namorada, de ficar muito tempo, de assistir uma série juntos, né? Dependendo da série, tem coisas que também estimulam o casal naquilo que eles estão vendo. Então tudo isso é um tanto quanto perigoso e que são situações tão rotineiras que às vezes a gente não percebe isso, que a gente não toma consciência disso, mas que às vezes está provocando algo em nós que está desagradando a Deus, que não está mostrando o amor que eu tenho pelo Felipe. Porque muito pelo contrário, não é as carícias ou o ato sexual que me leva a amar o Felipe. Porque se eu estiver pensando que esse é o jeito que eu vou provar o meu amor pelo Felipe, muito pelo contrário, porque eu estaria desagradando a Deus e muito pior, o pecado da fornicação, ela é tão grave que leva ao inferno se eu não me confessar. Então, que ato de amor é esse que eu estou condenando aquele que eu amo muitas vezes ao inferno? Então, isso é tão perigoso, então que nós precisamos realmente pensar e ter um coração mudado, um coração convertido. Então, para ficar claro assim, vamos sair de uma situação extrema de pecado e caminhar rumo à pureza. Então, um casal de namorados que vive o sexo, uma relação ativa, com o sexo ali, com carícias, com coisas assim que é próprio do matrimônio, neste exato momento, você deve se decidir e buscar, através da graça de Deus, né, abolir isso do seu namoro, viver a castidade, pelo bem do outro e pelo seu próprio bem, porque assim você estará amando a Deus, amando o outro verdadeiramente, porque às vezes pode parecer bom tudo isso. Isso pode até sustentar o seu namoro, vamos dizer assim, você pode até achar isso. Mas tente parar e veja se o seu namoro vai continuar, vai se sustentar. Se sustentar, ótimo, perfeito, isso é o ideal. Tem que caminhar desse jeito mesmo, porque é assim que Deus quer. Mas muitas vezes acontece de um namoro desse jeito não se sustentar, não continuar, porque a pessoa só quer a relação. Nós somos chamados a viver a castidade, a viver a pureza, a viver o amor, porque isso é um ato que é reservado para o casamento, porque é algo muito bonito, é algo esplêndido, é algo que Deus preparou para o homem e para a mulher, que tem um sentido muito maior
do que apenas o prazer que às vezes é buscado dentro do namoro para a namorada e para o namorado. É muito maior do que aquilo que às vezes você tem buscado. Saindo já deste extremo, passamos pelas carícias, pelos beijos calorosos, por aquilo que leva a uma excitação, leva a situações, até mesmo passar a mão em lugares que não deve, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, o templo do outro, para nós é muito mais, entendeu? Temos que ter um cuidado muito maior. E estas situações, elas levam a uma impureza, levam ao pecado, levam a pensamentos impuros, sonhos impuros, levam a coisas que podem agravar cada vez mais a relação entre o homem e a mulher. Isso não é viver a castidade. E essas situações, elas devem ser abolidas. Às vezes você pode estar pensando aí, mas não tem nada demais. Mas isso não está ferindo o meu namoro, está tudo bem. Aos seus olhos está tudo bem. Mas aos olhos de Deus, isso não é um verdadeiro namoro. Isso não é um verdadeiro amor um pelo outro. Pelo contrário, é muito maior o amor que Deus quer que tenhamos um pelo outro. Muito maior do que às vezes você imagina. E se para você acha que isso está tudo certo, é porque às vezes o próprio demônio coloca no seu coração que isto é bom, que isto é normal. Mas Deus não pensou isso, Deus não quer desta forma. E se você viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para nós, o seu amor, o seu namorado, o seu namoro, ele vai ser muito melhor, vai ser muito mais produtivo, vai ser um amor verdadeiro, vai ser algo muito mais santo, muito mais puro, porque assim Deus quer. E quando nós colocamos Deus acima de tudo, é claro que tudo tende a ir melhor, a melhorar, a ir bem, a ser verdadeiro, a ser puro, a ser casto. Então, a intimidade a ser buscada não é aquela através do ato sexual, mas sim aquela espiritual. Porque quanto mais próxima eu estiver de Deus, mais eu vou estar me aproximando do outro para amá-lo, para respeitá-lo, vivendo uma vida em doação, em oração e tudo aquilo que já falamos nesse ponto. Então, só destacando, novamente, quanto mais próximo cada um estiver de Deus, mais próximo estarão um do outro. Então, encerrando, o porquê namoramos, né? Porquê do namoro? Poderia não existir o namoro, mas assim Deus o quis. Uma preparação para o casamento. Nós já falamos sobre isso e agora, para encerrarmos, reforçando bem, se namora com o objetivo de contrair o matrimônio, de se casar, de formar uma família aqui nesta terra, que simboliza a família divina, a família no céu. Então, o amor que a família tem aqui na terra, que o homem tem pela mulher, que o namorado tem pela namorada, anterior à família mesmo, realmente, pelos filhos também, este amor que envolve toda essa relação familiar, ela simboliza o amor que nós teremos no céu com Deus, entre todos nós, a igreja, a família divina que formaremos no céu. Então, se namora porque a gente vê um no outro. Eu vejo na Bia que ela merece realmente ser amada. Então, o amor que o Felipe merece é muito maior é muito mais sublime do que eu posso dar a ele, porque esse amor que ele quer, que o coração dele pede, só Deus pode dar a ele. Ele que é a verdade, que é a plenitude, que é o amor eterno. Então, esse amor que ele necessita e que eu necessito vem apenas de Deus. É muito importante, já para encerrarmos, termos claro que no outro eu nunca vou alcançar a verdadeira felicidade, a alegria perfeita. Não, isso nós só alcançamos em Deus. Por isso que é um reflexo, uma imagem, um trampolim, um ícone, algo que representa, algo que nos faz realmente sentir um amor que é muito gostoso, que é muito bom, mas que este amor ele é muito maior só em Deus. Então, para a gente fechar com chave de ouro, coloque Deus em primeiríssimo lugar, aquele que você ama em segundo lugar e você vem em terceiro lugar. Porque acima das suas vontades, dos teus desejos, está primeiramente Deus e depois a pessoa que você ama, porque você quer o bem dela, mais do que você quer o seu próprio bem. Então Deus abençoe, fique com Deus.